nesse 1.2, o sistema radicular. O sistema radicular é o conjunto de raízes, várias raízes, mas nós chamamos de sistema radicular, esse conjunto. Nós temos dois tipos, né, de sistema radicular, de conjunto de raízes, chamados de pivotante e fasciculado. No pivotante, olhe como o meu desenho está bem explicativo, né? Esse aqui eu demorei 20 minutos para fazer. E esse aqui eu demorei 30, viu? Bem difícil, bem parecido com os desenhos que Mirelle faz, com certeza. Então, o sistema pivotante é um conjunto de raízes que tem uma raiz principal e dessa raiz principal partem várias raízes laterais. Então, eu tenho uma principal e várias ramificações laterais. É uma raiz, é um conjunto de raiz do tipo pivotante. E a fasciculada? A fasciculada, eu não tenho essa diferença de raiz maior, principal, menor, não. Elas têm praticamente o mesmo tamanho. Então, ó, elas têm praticamente o mesmo tamanho. Eu não tenho uma raiz principal, certo? Então, quando eu tenho um conjunto de raiz desse tipo, ela é fasciculada, tá? Gente, ainda falando de raiz, falamos de função, né? Fixar o vegetal, absorver substâncias do solo, seus tipos, né? Onde é que essas raízes estão? Se elas estão dentro do solo, se elas estão fora, se elas estão em ambiente aquático. As tuberosas, sistema radicular. E para a gente finalizar a raiz, eu quero falar sobre as especialidades da raiz. Então, as raízes, elas vão ter algumas particularidades, algumas especialidades. Está na página 251 e 252. Então, pega o livro, abre nessas duas páginas. São três especialidades que a gente vai estudar agora, nesse momento, que são os manguezais, as raízes aéreas e os austórios. Vamos começar falando sobre os manguezais. Acho que muitos de vocês já viram, já passaram ou já viram, né? Sabem o que é um manguezal. E o manguezal, ele é um ambiente que tem pouco oxigênio. Então, é um ambiente pobre em oxigênio. As raízes que estão ali naquele ambiente, elas precisam buscar oxigênio da atmosfera, já que esse ambiente ele é pobre em oxigênio. Então, esses manguezais, eles possuem raízes aéreas, ou também chamadas de pneumatóforos. Então, quando vocês abrirem lá na página 251, tá falando de manguezais e tem lá grifadozinho, raízes, né, aéreas ou pneumatóforos. O que é isso? As raízes, elas crescem para cima, para fora do solo. Então a gente vê às vezes, né, um monte de coisinha assim no manguezal, parecendo que tá espetando, né? Ó, várias coisinhas assim para cima. E ali justamente, ali nada mais é do que raiz, que ela cresce justamente assim para cima, para fora do solo. Por quê? Porque ela tem que pegar o oxigênio que está na atmosfera, já que aquele ambiente ele é pobre em oxigênio. Lembrar disso em manguezais. As raízes aéreas, como o exemplo aí das orquídeas, que eu acho lindíssimas, né? São maravilhosas. As raízes aéreas, já que elas estão expostas, elas têm uma característica importante. Elas vão ter várias camadas de célula para estar protegendo contra a perda excessiva de água nessas raízes. Então lembrem, as raízes aéreas estão fora do interior do solo, estão expostas. E é fácil de lembrar, elas precisam ter essa característica de várias camadas celulares para proteger, por exemplo, contra a perda excessiva de água. E como exemplo, eu coloquei aqui para vocês, são as orquídeas, que muitos de vocês conhecem. Os austórios, como o cipó-chumbo, veja só, os austórios, eles são um tipo de especialidade que vai fazer parte daquelas plantas que, tenho certeza que vocês não sabiam o que eu vou falar agora. Existem vegetais que não conseguem realizar o processo de fotossíntese. Existe, professora? Existe. Não faz fotossíntese. E a gente já sabe, né? Desde o infantil vocês aprendem que a fotossíntese é o alimento, né? É a fonte de energia desses vegetais. Então, os austórios, a exemplo desse cipó-chumbo, que é um tipo de vegetal que não consegue fazer fotossíntese, ele vai pegar suas raízes. Na verdade, são raízes bem fininhas. E essas raízes fininhas é justamente o que a gente chama de austórios. Austórios são as raízes bem finas que vão se enrolar
em um outro vegetal. Para quê? Para conseguir pegar dele ali os nutrientes necessários para esse vegetal sobreviver. Já que ele não consegue fazer a fotossíntese, ele pega esse monte de raízes, enrola em um outro vegetal para tirar dele ali nutrientes, certo? Então, austórios são raízes finas. Se vocês quiserem colocar, anota aí. E um exemplo é o cipó chumbo. Vocês encontram as imagens na página 252. Então, interessante que vocês copiem esse resumo e que vocês também deixem o livro aberto para que vocês conheçam esses vegetais que a gente está falando, certo? Saindo de raiz, né, já revisamos bastante. Vamos falar um pouquinho sobre caule, segundo órgão vegetativo da planta. Qual é a função do caule? Então, enquanto a raiz fixa o vegetal e absorve substâncias, o caule, ele sustenta. Por isso que a gente tirou a palavra sustenta, né? Eu falei, retire a palavra sustenta aí de raiz. Então, o caule, ele sustenta, né, o vegetal e ele faz o que também? Ele liga, tá ligando as folhas, né, ao restante do vegetal. Faz a ligação das folhas, faz a ligação da raiz, sustenta o vegetal e ele também auxilia no transporte de substância, né, que vai ter que chegar das raízes até as folhas. Então, pelo caule, nós temos esse auxílio aí para fazer o transporte de substâncias. Mais pra frente, a gente vai falar de dois tipos de seiva, né, seiva bruta e seiva elaborada. Depois a gente vai ter essa aula, que é justamente o alimento, né, que essa planta vai estar transportando entre si. Seiva bruta tem nas raízes o quê? Água e sais minerais. Mas é só a raiz que precisa de água e sais minerais? Não. Todo vegetal precisa. Então essa água e esses sais minerais, através de um sistema de seiva bruta, ele vai ser levado, né, transportado das raízes até as folhas. E quando a planta faz fotossíntese, nós temos como produto carboidratos. Carboidrato que é fonte de energia, que a gente estudou lá no 8º ano. Então, é só as folhas que precisam dessa energia, desses carboidratos? Não. A gente vai aprender também que não é só as folhas que fazem fotossíntese, né? E aí a gente tem o transporte, o caule ajudando mais uma vez, desses carboidratos para eles irem das folhas até as raízes na seiva elaborada. Então eu tenho esse sistema de transporte de nutrientes, o caule ajudando a gente nessa parte aí, certo? Mas a gente vai falar depois, tá bom? Porque a Bruna fala demais. Então, a função do caule, falamos. Os tipos de caule, assim como os tipos de raiz também. Nós temos os caules aéreos, nós temos os subterrâneos e os aquáticos, tá? Que já comentamos aqui, ó, nas raízes, a mesma coisa no caule, tá? Eu coloquei algo em específico para a gente falar desses três tipos, que é sobre os caules subterrâneos. Os caules subterrâneos, eu tenho três tipos, que o livro destaca pra gente, porque a gente conhece bastante também, e aí eu destaquei como livro, né, se estou seguindo aí pra vocês, no nosso resumo. Então, caule subterrâneo, eu tenho essas três observações aí, esses três tipos: tubérculo, bulbo e o rizoma. Vejam, gente, no caule do tipo tubérculo, é bem conhecido o que ele nos dá, que é a batata inglesa, a famosa batatinha do cachorro-quente. Então, o caule tubérculo é que ele acaba armazenando muitos nutrientes em suas extremidades. E aí, essa reserva de nutrientes nessas extremidades acaba gerando a batata inglesa. Então, professora, a batata inglesa vem de caule? Sim, vem de caule. Bulbo, o bulbo também tem essa questão do armazenamento, né, de nutrientes. E esse armazenamento de nutrientes, eles acabam formando estruturas em disco. Essas estruturas em disco, que ela vai se armazenando e formando, a gente também conhece bastante, que é a cebola. E nós temos também em caule subterrâneo
o rizoma. Só já a gente falar do rizoma, muita gente pensa que a cebola é raiz, né? Vem da raiz como a batata doce, a beterraba, mas não. A cebola, a batata inglesa não vem de raiz, vem de caule. E isso é uma novidade, né? Muita gente confunde, vocês estão aprendendo agora. Então, o rizoma, como exemplo do rizoma, eu tenho a íris. A íris é um vegetal bem diferentezinho, vocês não conhecem, mas tem aí na página. Deixa eu olhar a página, que eu não coloquei aqui pra vocês. Deixa eu olhar a página, não pode faltar a página. Deixa eu achar, na página 254. Página 254, a gente acha a íris. O rizoma, eu coloquei até a observação dele, é um caule que tem crescimento horizontal assim, ó, tá? Então, esse crescimento horizontal dá resultado a esse vegetal chamado de íris, tá certo? Então, gente, basicamente é o que está no livro de vocês, né? Eu só acrescentei inicialmente para vocês lembrarem dos vegetais, como eles têm um reino somente para eles têm a celulose, né? Eles têm organelas que estão lá na célula, no citoplasma, que são exclusivas, né? Tem um tipo de vacúolo que é só para a célula vegetal, tem a parede celular, tem os cloroplastos, né? Então, é um universo único dentro desse reino. Eles são pluricelulares, por isso que as algas não estão aqui no reino vegetal, né? Porque as algas estão lá no reino protista, junto com os protozoários, porque tem tipos de algas que são unicelulares, e aqui nesse reino dos vegetais a gente só tem representantes pluricelulares. Então, lembramos da celulose, da extração da celulose para a fabricação do papel, né? Esse carboidrato estrutural da célula dos vegetais. E lembramos também da questão de vocês procurarem sempre materiais mais feitos a partir de objetos, na verdade, né? Seja lá o que for que vocês precisam de material escolar, vocês já conseguem encontrar hoje feito a partir de materiais recicláveis. Então, muitos de vocês já conhecem, quem não conhece, procura conhecer quando for comprar material escolar, lembrar, né, da exploração vegetal para isso, e para lembrar também que a gente consegue reduzir isso, tá? E os órgãos vegetativos que eles têm em comum, faltamos falar das folhas. Vamos para a aula 2, falar das folhas e suas especialidades, tá bom? Beijos e até daqui a pouco, próxima aula.